Caros alunos, eu sou a professora Patrícia e nós vamos iniciar agora a nossa última videoaula da disciplina, analisando as demonstrações contábeis. Nos módulos anteriores, nós estudamos o processo de elaboração das demonstrações contábeis e a utilidade dessa informação para o processo de tomada de decisão dos usuários. O objetivo dessa quarta videoaula é analisarmos essas demonstrações contábeis. Para isso, nós vamos aprender alguns índices econômicos financeiros e análise horizontal e vertical das demonstrações. Então, é importante que antes de assistir a videoaula, você tenha lido o material escrito da unidade 4. Então, vamos começar. Vamos analisar as demonstrações contábeis da Marisa, das lojas Marisa. Então, a Marisa é uma companhia aberta, uma empresa de capital aberto. Para isso, nós trazemos aqui alguns itens das demonstrações da Lojas Marisa. O primeiro é o ativo total. Então, nós podemos verificar que o ativo total em 31/12 de 2009 era de R$ 1.498.013. Esse ativo subiu para o ano de 2010 para R$ 2.440.691, um aumento de 63%. Comparando o ano de 2010 com 2011, praticamente permaneceu o mesmo o ativo total da empresa, uma pequena queda, que sem usar casas decimais nem foi representativa. O ativo circulante da empresa, ele de 2009 para 2010, ele subiu 50%. E de 2010 para 2011, apenas 2%. Então, essa é a análise horizontal. Ela tem o objetivo de verificar a evolução das contas em um determinado período. Se nós observarmos o imobilizado, que são os itens utilizados no processo produtivo ou no processo operacional da empresa, com duração de mais de um ano, nós temos que o imobilizado, ele subiu de 2009 para 2010, 106%. Então, ele saiu de 240 mil para R$ 494.092. E ele teve uma queda de 6% de 2010 para 2011, para o ano de 2011. O passivo circulante, ele subiu 14% do ano de 2009 para o ano de 2010. E de 2010 para 2011, ele subiu 23%. Ou seja, a dívida de curto prazo da empresa, do ano de 2010 para o ano de 2011, subiu em 23%. Com relação ao capital próprio, ou patrimônio líquido, nós podemos perceber que do ano de 2009 para o ano de 2010, houve um acréscimo de 48%. Então, nesse período, a empresa aumentou os recursos próprios. De 2010 para 2011, ocorreu uma queda de 17%, ou seja, os recursos próprios foram reduzidos em 17%. Então, se nós notarmos aqui que o passivo circulante de 2010 para 2011 aumentou 23% e o patrimônio líquido diminuiu, isso pode sugerir um aumento das dívidas de curto prazo ou do capital de terceiros em relação ao capital próprio. Já a análise vertical, ela tem o objetivo de identificar a representatividade dos grupos do ativo e passivo com relação ao ativo total e o passivo total. Então, nós podemos observar aqui, com relação ao ativo circulante, que no ano de 2009, ele representa 75% do ativo total. O realizável a longo prazo representa 6% do ativo total no ano de 2009. Os investimentos, como eles são de valores aí mínimos, quase não têm representatividade. O imobilizado representa 16% do ativo total, o intangível 3%. O passivo circulante representa 35% do passivo total e o passivo não circulante, 18%. O patrimônio líquido, 47%. Nós podemos perceber que no ano de 2009, a empresa possui 53% de recursos de terceiros, somando 35% do passivo circulante e 18% do passivo não circulante. E de recursos próprios, 47%, ou seja, ela possui mais capital de terceiros do que capital
próprio. Então, a análise vertical, ela tem o objetivo de identificar a representatividade de cada grupo com relação ao ativo total. E se ocorreu variação durante o período. Por exemplo, o passivo circulante na análise vertical do ano de 2009, ele representava 35% do passivo total. Em 2010, essa representatividade caiu para 25%. Já o passivo não circulante, ele representava 18% do passivo total no ano de 2009 e subiu para 33%. Já o patrimônio líquido representava 47%, caiu para 43%. Ou seja, mostrando mais uma vez que a empresa está trocando capital próprio por capital de terceiros. Ou seja, ela está captando mais recursos de terceiros do que próprio. Isso pode ser corroborado ainda em 2011. Então, em 2011, o passivo circulante aumentou para 30% do passivo total e o passivo não circulante para 34%. Ou seja, a empresa em 2011 possui 64% do seu ativo financiado por recursos de terceiro e só 35% financiado por recursos próprios, aumentando aí o nível de endividamento. Calculando os índices, nós podemos confrontar com a análise vertical e horizontal. Então, o primeiro grupo de índice, índice de liquidez. Então, nós temos liquidez corrente, ativo circulante dividido por passivo circulante. No ano de 2010, a empresa possui liquidez corrente de 2,3, em 2010, 2,78 e em 2009, 2,11. Então, a liquidez corrente da empresa veio subindo de 2009 até 2011, sendo que 2010 foi a maior liquidez da empresa. A liquidez corrente, ela mostra o seguinte: quanto a empresa tem de recursos de curto prazo para pagar os passivos de curto prazo, né? No caso aqui, a empresa possui mais recursos de curto prazo para liquidar os seus passivos, 2 vezes mais recursos de curto prazo. A liquidez geral é total de ativo circulante mais realizável a longo prazo dividido pelo total do passivo, tanto de curto quanto de longo prazo. Então, a empresa tem de recursos de longo prazo e curto prazo valor superior às dívidas de curto e longo prazo. Então, ela tem uma liquidez aí positiva. A liquidez, mesmo que inferior a 1, nem sempre é negativa. Vai depender muito do setor de atuação da empresa, do ramo de atividade. Então, nem sempre uma liquidez inferior a 1 representa um sinal negativo para a empresa. Então, você pode também comparar com o concorrente, às vezes o período de atividade da empresa. Já os indicadores de endividamento, relação capital de terceiros com capital próprio. Passivo circulante mais o passivo não circulante dividido pelo PL. Então, nós podemos observar que em 2011, a participação de capital de terceiro em relação ao capital próprio, ela possuía 64% de capital de terceiros e 35% de capital próprio. Então, o índice aqui em 2011 de 1,84. Ou seja, o passivo circulante e o não circulante são superiores ao patrimônio líquido. E essa participação, ela veio só aumentando. Então, o nível de endividamento e de capital de terceiros veio só aumentando ao longo do período. A estrutura de endividamento, passivo circulante dividido por passivo não circulante. Se a empresa possui mais recursos de curto prazo ou de longo prazo. Então, nós podemos observar aqui que em 2009, a empresa possuía um índice igual a 2,01. E em 2011, esse índice caiu para 0,89. O que significa isso? Em 2009, a empresa possuía um passivo circulante 2 vezes maior do que o não circulante, ou seja, ela financiava os seus ativos mais com capital de curto prazo do que de longo prazo. Então, ela possui um endividamento maior de curto prazo. Já em 2011, ela aumentou o endividamento de longo prazo em relação ao endividamento de
curto prazo. Se isso é bom ou ruim, vai depender dos juros envolvidos nos empréstimos, nas negociações, qual o custo desse capital de longo prazo e curto prazo que a empresa está obtendo. E além disso, como ela está aplicando esse recurso no ativo, o rendimento dessas aplicações. Indicadores de rentabilidade. Retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, quanto a empresa tem de lucro operacional em relação ao ativo médio. Então, essa empresa aqui teve, em 2009, a Marisa, um retorno sobre o ativo de 13%. Em 2010, de 15% e em 2011, de 12%. Então, o lucro operacional da empresa representa 12% em 2011 do ativo médio dessa empresa. Então, ela obtém aí 12% de lucro com os ativos que ela possui. Retorno sobre o patrimônio líquido. Lucro líquido dividido pelo PL médio é o retorno para o acionista. Então, qual o lucro que o acionista está obtendo com relação ao capital que ele investiu na empresa? Então, no ano de 2009 era de 5% e em 2011 permaneceu em 5%. Então, essa é a lucratividade, o retorno para o acionista. A margem líquida é o lucro líquido com relação à receita, ou seja, para o volume de vendas que ela está efetuando, qual o percentual de lucro que ela está obtendo. Ou seja, aqui é para a gente analisar se a atividade da empresa está sendo eficiente e eficaz. Então, no ano de 2009, ela tinha uma lucratividade de 9%, uma margem líquida. Em 2010, subiu para 10% e em 2011, caiu para 7%. Então, pessoal, para uma análise mais robusta do desempenho financeiro e econômico da Marisa, nós precisaríamos de mais algumas informações. Primeiro, comparar a Marisa com uma concorrente, com tamanho similar, nível de atividade similar. Então, os indicadores da Marisa estão muito distantes dos indicadores de uma empresa concorrente? Nós vamos ter a oportunidade de avaliar isso numa atividade prática. Uma outra informação, indicadores de mercado. Taxa de inflação, demanda, oferta, projeções de mercado. Então, essas seriam informações relevantes para avaliar o desempenho da Marisa, inclusive fazer projeções futuras. Outras informações importantes, analisar um período maior. Nós analisamos aqui 3 anos. No mínimo, o interessante seria analisar 5 anos. E além disso, outros indicadores, nós poderíamos incluir, como tem na apostila, indicadores de prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, ciclo financeiro. Então, mais variáveis para podermos avaliar aí o desempenho econômico e financeiro da Marisa. E uma outra informação muito relevante é o planejamento da própria empresa. Né? Qual o planejamento da Marisa para os próximos períodos? Qual o planejamento que ela fez para os períodos anteriores ou para esse período que nós estamos analisando? Essas informações podem ser obtidas no relatório da administração disponibilizado pela Marisa junto com as demonstrações contábeis. Nesse relatório de administração, a empresa pode conversar com o usuário informando quais os planejamentos dela para os próximos períodos, quais as projeções dela, a intenção de vendas, de recebimentos, de pagamentos para os próximos períodos. Então, essas são informações relevantes no momento de se analisar o desempenho econômico e financeiro de uma empresa. Nas atividades de aprendizagem, nós vamos ter a oportunidade de comparar o desempenho da Marisa com uma empresa concorrente. Essa foi a nossa última videoaula. Agradeço a todos pela companhia, bons estudos e obrigada.